Muito bom. Vocês devem estar vendo aí a minha tela. Se não tiverem, me dê um toque. Só melhorar o som aqui. Microfone mais perto vai ficar melhor. Muito bem. Então, vamos lá então, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver essas questões do módulo 7. O módulo 7, ele é um módulo assim tranquilo, tá? Ele é um módulo que normalmente o pessoal vai bem. Então, não quer dizer que a gente vai baixar a guarda, né? Porque esses módulos mais tranquilos a gente tem que mandar bem, né? Tem que aproveitar justamente para não deixar ponto aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar falando aqui de API, né? O que é a API? A API é a análise do perfil do investidor, tá certo? E o que que a gente precisa ter muita clareza, né, quando a gente fala de API? A gente precisa lembrar o que que se olha numa API, né? Então, tem um mnemônico, né? Não sei se você lembra lá da aula, que eu chamo de OSC, tá certo? Esse mnemônico, né? O que que quer dizer OSC? Objetivos do investidor. Então, quando a gente faz API, a gente olha para os objetivos do investidor, a gente olha para a situação financeira do investidor, tá certo? Situação financeira, beleza? E a gente olha para o conhecimento do investidor. Legal? Então, isso é muito importante. Você precisa saber, isso cai na prova. Legal? Então, objetivos, situação financeira e conhecimento. Legal? Já te respondo já já, Karina. Dentro dos objetivos, a gente vai quebrar em três perguntas. Por que três perguntas? Porque é o que está colocado lá, é o que é pedido pela instrução número 30 da CVM, que no mínimo você tem que perguntar três coisas para o cliente para conseguir identificar quais são os seus objetivos, né? E quais são essas três coisas que você tem que perguntar? Você tem que perguntar o período que ele vai deixar o investimento, período que ele deseja manter o investimento, portanto, você precisa conhecer a preferência dele em relação à assunção de riscos. Sabe aquela pergunta que a gente faz normalmente em questionário de suitability, que você vê lá no banco, que é uma pergunta do seguinte tipo assim: se a bolsa cair 10%, o que que você faz? Você resgata tudo? Você resgata um pouco? Você aproveita para comprar mais? Você segura? Então, é como que o investidor ele reage em momentos em que você tem essas variações. A gente chama isso de preferência à assunção de riscos, tá? Preferências em relação à assunção de risco. Legal? E o terceiro aspecto que a gente olha dos objetivos é a finalidade do investimento. Finalidade. Então, imagina que cidadão vai casar daqui a um ano, está juntando dinheiro para casar. Não pode colocar isso em capital de risco, né? Porque daqui a um ano ele vai precisar resgatar. E muitas vezes, quando você põe em capital de risco, você investe em bolsa, a bolsa dá aquela guinada para baixo e vai levar mais de um ano para ela se recuperar. E ele não tem tempo para esperar. Beleza? Então, um exemplo aí. Então, tem que olhar essas três coisas: período que vai manter o investimento, tá certo? Preferências na assunção a risco e finalidade do investimento. Essas três coisas. Legal? Se a finalidade do investimento for reserva de emergência, pô, reserva de emergência vai ter que investir com baixíssimo risco, que é um dinheiro que tem que estar lá quando precisar, vai ter que ter alta liquidez. Estão me entendendo? Muito bom. Situação financeira, né? Para a gente avaliar a situação financeira, você vai lembrar do seguinte: o próprio nome já diz, situação financeira. Então é sempre valores, né? Valor da renda, né? Das receitas que ele tem, valor dos ativos que ele possui, valor dos ativos que ele possui, tá certo? E valor também de necessidade de caixa futuro. Tá certo? Então, ele vai precisar de dinheiro lá na frente. Então, imagina que, por exemplo, ele está pagando o apartamento e tem a parcela das chaves para pagar daqui 2 anos. Então, já tem que se programar.
Então, o seu investimento, o investimento que você vai indicar para esse cara, é um investimento que daqui 2 anos vai ter que ter liquidez para, por exemplo, bancar aquela parcela das chaves. Beleza? Então, no âmbito financeiro, da situação financeira é o que a gente olha. No âmbito dos objetivos, são essas 3 coisas: o período que vai deixar, preferência na assunção a riscos, finalidade. No âmbito da situação financeira, valor da renda, valor dos ativos e valor da necessidade futura de caixa. Fechado? E, finalmente, a gente olha o conhecimento do cara. E o conhecimento, você vai avaliar o quê? Você vai avaliar o tipo de produto que ele já investiu, tá certo? O tipo de produto que ele já investiu, isso é muito importante. Geralmente tem naqueles questionários de suitability, né? Então, você já investiu em, aí tem a poupança, fundo DI, ações, você vai clicando lá, vai ticando lá, tá certo? É isso aí. Você tem que, no mínimo, então, olhar o tipo de produto que ele já investiu, a frequência com que ele investiu nesses produtos, tá certo? Então, se ele fazia várias operações ou poucas, mexia com opções, mas mexia quanto com opções? Fazia várias opções, fazia pouco. Então, natureza, volume e frequência das operações que ele já realizou com esses produtos, tá certo? E o 3, né, é formação acadêmica. Formação, lembra que nós estamos falando de conhecimento, tá certo? E esse 3, formação acadêmica, é meio que você partir do pressuposto que quanto mais formação acadêmica esse cidadão tem, mais ele conhece os riscos do mercado financeiro, tá? É verdade isso? Eu não sei se é verdade. Há pesquisas que mostram que sim, há pesquisas que mostram que não. A pessoa pode ter uma formação acadêmica muito boa na área de medicina, por exemplo, mas não ter discernimento sobre os riscos envolvidos nas operações financeiras. Entretanto, é o que está lá na instrução. Se é o que está na instrução, a gente parte desse pressuposto. Beleza, fechado? Entenderam então a natureza aqui da coisa? OSC. Você lembra do Oscar, meu cachorro é o Oscar. Então é OSC, objetivo, situação financeira e conhecimento que o cidadão tem. Beleza? Dentro de objetivo, período que ele vai manter o investimento, tá certo? Preferência na assunção a risco e finalidade daquela grana. Dentro de situação financeira, o valor da renda, o valor dos ativos que ele tem e necessidade futura de caixa. Dentro de conhecimento, quais produtos ele já mexeu, já operou, com que frequência ele mexeu, mexe, opera com aqueles produtos e formação acadêmica. Então, tem que estar nas caixinhas corretas, tá? Tem que saber o que está em objetivos, o que está em situação financeira e o que está em conhecimento. Beleza? E aí a Karina, né, tá me perguntando aqui, a letra D, essa daí? Vamos ver, vamos lá. Com a compatibilidade da situação financeira do cliente, pessoa física, e da oferta de um produto de investimento no processo de API, um profissional deverá verificar. Então, estamos falando de situação financeira, são essas coisas aqui: o valor da renda, valor dos ativos e necessidade futura de caixa. Beleza? Então, o que é? Formação acadêmica? Não, isso aqui entra em conhecimento. Tá vendo? Entra em conhecimento a formação acadêmica. Então, não. Profissão exercida pelo cliente? Não, isso aqui não entra em nenhum deles, tá certo? O valor dos ativos que compram. Moleque, essa aqui, ó, situação financeira. Então, o valor dos ativos que compõem. Aí sim, então é o C de cachorrão, essa daí que você marca. Beleza? E finalidade do investimento não é porque finalidade do investimento entra em objetivos. Então é no O, OSC. Pode ser no O, situação financeira o S, e seu conhecimento, OSC. Então você tem que saber o que entra em cada lugar. Percebeu? Entendeu, né, Karina? Agora eu vi que você colocou aqui no chat que entendeu. Beleza? Tranquilo? Então põe isso nessas caixinhas mentais que não tem erro, você não vai errar isso na prova. Fechado? Questão número 2, olha só. Na verificação da adequação de produtos e serviços ao perfil do cliente, o profissional deve checar se... Então, aqui já é uma pergunta geral, né? Na adequação de produtos e serviços, está falando aqui da API, de uma forma geral. O profissional deve checar o quê? O OSC, tá certo? O OSC, então, vai ser objetivos, situação financeira e vai ser conhecimento, tá certo? Beleza? Então, é isso aqui. Aí, vamos ver. O produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos? Beleza, objetivos, está dentro.
A situação do financeira do cliente é compatível com o produto, serviço, operação. Beleza, dentríssimo, né? Tá bem dentro isso aqui, tá certo? E o cenário econômico é condizente com a operação proposta? Não, porque esse C não é de cenário, maluco. Não vai achar que é cenário, é conhecimento esse C. Então, essa aqui tá errado, beleza? Então, 1 e 2 estão corretas, você marca 1 e 2, a alternativa é B de belezura. Essa aí que você tem que marcar. Fechou? Boa. Vamos para a próxima aqui, questão número 3. Olha lá, uma família deseja calcular o seu índice de endividamento para gerenciar suas finanças. Com base no balanço patrimonial apresentado, essa família deverá considerar a relação entre o... Como que você calcula índice de endividamento? É sempre assim, pessoal. É que nem para a empresa, né? Então, a família, ela tem aqui R$ 1 milhão, imagina você, de patrimônio. Entre apartamento, carro, não sei o que e tal, tá certo? E ela tem dívidas de R$ 600 mil, tá certo? Muito bem. Então, o que é dela mesmo é o patrimônio menos a dívida. O que pertence a ela é R$ 400 mil, tá certo? Então, qual é o índice de endividamento aqui? 600 mil dividido por 1 milhão, beleza? 600 mil dividido por 1 milhão, 60% de índice de endividamento. Então, o que que a gente sempre faz? A gente tem que fazer sempre a dívida dividido pelo total de ativos. Porque, em tese, o que que você está descobrindo aqui? Quanto do seu patrimônio total é financiado por dívida? Tá certo? Seu patrimônio total é 1 milhão. 60% desse patrimônio total está financiado por dívidas. É assim que a gente chega no resultado. Então, é sempre o patrimônio, é sempre o passivo exigível, né? São as dívidas, né? Passivo é o que você deve. Passivo exigível é o que você vai ter que pagar, portanto, né? Pelo total de ativos. Então, você vai pegar os 600, dividir pelo 1 milhão, deu 60%, e é isso aí, passivo exigível e o total de ativos é o que você vai ter que usar aqui. Portanto, a alternativa C é essa que você precisa marcar. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Questão número 4. Utilizando o balanço patrimonial abaixo, determine qual é a taxa de endividamento desse investidor. Galera, é a mesma coisa aqui, né? Só que aqui tem uma conta para ser feita, né? Eu criei a minha conta para dar o exemplo. Aqui não, aqui você tem que fazer a conta. Legal? Falei para vocês que o índice de endividamento, ele é a dívida, né? O passivo exigível, né? Às vezes tá como PE, passivo exigível, ou dívida, é a mesma coisa, tá certo? Dividido pelo ativo total. Legal? Como é que você faz isso daí? Então, você pega aqui o exigível de 150 mil, que é a dívida, e você divide pelo ativo total, 1.519.000. Beleza? Muito bem, faz essa conta lá na sua HP. Então, vem lá, 150 mil, não é? Enter 1.519.000, divide, olha lá, isso está em decimal, tá? 0,098 aí está em decimal. 0,098. Se eu quiser saber em porcentagem, sempre você pega o decimal e multiplica por 100. E aí você chega na porcentagem, 9,87%, tá certo? Então você põe lá 9,87%. Esse aqui é o índice de endividamento. Dúvidas, pessoal? Tamo junto aí? Tá bom, eu vou que nem vaca brava aqui, achando que tá tudo certo, né? E qualquer coisa vocês me brecam. Muito bem, vamos conversar aqui sobre o planejamento financeiro e as etapas do planejamento financeiro, tá certo? O que que acontece? Toda essa parte de planejamento financeiro, a Ambima, ela adota os procedimentos, né? O que é preconizado pela Planejar. A Planejar, ela é a responsável pelo CFP. E a Ambima, ela adota, né, todo o código da Planejar, tal, e adota também as etapas que a Planejar utiliza. Aqui tem um mnemônico que ajuda muito a gente, que se chama Decadim, tá certo? Decadim. Então, lembra do Decadim, certo?
que é o DCADIM? O DCADIM são as etapas que você vai ter, eu vou colocar aqui, em vez de fazer desse jeito, vou colocar aqui. São as etapas que você tem no planejamento financeiro. Então, a primeira coisa no planejamento financeiro é definir o relacionamento com o cliente, né? Por quê? Porque você precisa definir como que você vai ser remunerado. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui para ele não ficar apitando. Então, olha só, a primeira coisa é isso. Tem planejador financeiro, e aqui é menos para o pessoal que trabalha em banco e muito mais para os planejadores financeiros independentes, né? Caso do Marcos, né? O Marcos que está aí com a gente. Então, olha só, você tem, primeiro, definir o relacionamento com o cliente. É a primeira etapa do planejamento financeiro. Como é que você vai ser remunerado? Você vai receber rebate, você vai receber uma mensalidade, uma anuidade, uma taxa pelo planejamento inicial. Como é que vai ser isso? Então, a primeira coisa é isso, né? Definir as responsabilidades, quem faz o quê. Então, tudo isso acontece na etapa 1. Beleza? Então, esse D aqui, ó, D, esse primeiro D aqui. Então, 2. Então, esse D aqui, tá? Estou colocando sempre a inicial para a gente decorar legal. 2. Coleta de informações. Então, você conversa com o seu cliente. Tá, mas e aí, quanto é que você ganha? Ah, legal. E aí, mas como que é a sua relação com o dinheiro? Você é gastão pra caramba, você guarda, você tem a tendência a fazer isso e aquilo. Então, você vai coletar dados qualitativos, quantitativos, é a coleta. Beleza? Então, tá aqui, ó, coleta. Terceiro, você vai analisar os dados coletados, tá? As informações, eu vou colocar aqui. Analisar as informações. Beleza? Que é esse A aqui, tá vendo? Então tem tudo uma lógica aqui no Decadinho. Definir o relacionamento com o cliente, coletar as informações, analisar as informações e aqui, ó, desenvolver o plano financeiro. Bom, depois que você coletou, você analisou as informações, tipo, o cara tá na roça, o cara ganha 12 mil reais, gasta 27. Então, vai ter que ter uma correção de rota. Você já analisou isso, você já pensou na melhor forma de fazer isso e aquilo, tal. Então, você desenvolve o plano financeiro e apresenta para ele, tá certo? Muito bem, é isso aí. Então, esse é esse D aqui que você está vendo. Etapa 5, implementar o plano. Então, uma coisa é você desenvolver e apresentar para ele. Outra coisa é comprar os ativos, vamos investir em fundo tal, vamos comprar tesouro direto, vamos fazer um seguro de vida aqui que se você morrer, você deixa todo mundo na mão, tá certo? E aí sai falando o que precisa ser feito no 4. Implementa o que precisa ser feito no 5. Quem vai implementar? Pode ser tanto o planejador quanto o cliente. Aí tem que ter sido definido aqui na primeira etapa. Beleza? E finalmente, a derradeira, que é monitorar o plano financeiro. Monitorar o plano financeiro. Que é de quando em quando, né? A cada 6 meses, a cada 4 meses, ver se tudo está indo conforme o planejado. Tá certo? Então você precisa saber esses 6 passos e precisa saber na ordem, né? O que vem antes e o que vem depois. Tá certo? Beleza? Decadinho. Parece coisa de mineiro. Fala aí, Karina, não parece coisa de mineiro? Fala decadinho assim? Então, parece coisa lá de Minas, tá certo? Então, se você lembrar desse mnemônico, você não esquece mais como é que são, como é que é a ordem aí do planejamento financeiro. Fechado? Legal? Muito bem. Então, precisamos pôr em ordem aqui. Vem comigo aqui. O que vem primeiro? Definir e estabelecer o escopo do relacionamento. Tá certo? Então, esse aqui é o que vai vir primeiro. Então, eu já sei que a gente tem que começar com o 5. Tá vendo aqui, ó? Definir o escopo do relacionamento com o cliente. Tá certo? Beleza? Muito bom. Gostei do ai aí, boa, boa. Aí, o que vem na sequência? Na sequência, coleta de informações. Procura aqui a coleta. Opa, tá aqui, né? Coletar, analisar, avaliar informações detalhadas do cliente, tá certo? Então, já vem aqui o 2, vem na sequência. Beleza? O que vem depois? Analisar as informações. Analisar e avaliar a situação financeira. Beleza, vem aqui. Então, é o 4. Legal? O
que vem depois? Desenvolver o plano financeiro. Desenvolver o plano financeiro, aqui, ó. Desenvolver as estratégias financeiras e apresentá-las. Então, aqui, item 6. Beleza? Muito bom. Então, tá aqui. Aí depois, implementar o plano, implementar as recomendações, logo na sequência. Então, aí vem um. E, finalmente, o monitorar o plano, que é o derradeiro, é o último, né? Então, monitorar aqui é o 3, tá certo? Muito bem. O que pode confundir vocês é esses números aqui, né? Você fala, pô, mas peraí, eu tô confuso, porque aqui 2, beleza, tá no 2, mas o 4 vem em terceiro lugar? É, porque você tem que colocar na ordem correta aqui, tá certo? Beleza? Então, Karina tá me dizendo aqui que é a letra B de belezura. Deixa eu ver. 5, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 6, beleza? 1 e 3. Certíssimo, Karina. Marca B de belezura. E aí, matou a pau. Esse é o correto. Tá certo? Tranquilo, gente? Beleza, então. Questão 6. No processo de planejamento financeiro pessoal, depois de obter as informações, dados e objetivos do investidor, o planejador financeiro tem como próximo passo. Então, depois que ele obtém as informações, ele vai a DCADIM. DCADIM. Coletou aqui, coleta. O que ele faz depois da coleta? Ele analisa, ele avalia o que ele coletou, tá certo? Então vai ser a alternativa A de acertei, essa aí que você tem que marcar. Fechado? Beleza? Dúvidas? Então tá bom, vamos para a próxima aqui. Faz parte do processo de planejamento. Vocês viram que eu pulei a 7 não estava bem formulada, eu arranquei aí, acabei não numerando de novo, por isso que está pulando da 6 a 8, mas esquenta a cabeça, é isso mesmo, tá? Faz parte do processo de planejamento financeiro, exceto tananá. Então tem alguma coisa aqui que não faz parte do processo de planejamento financeiro, tá certo? Então, execução das estratégias planejadas faz, né? Isso daí é etapa 5, lembra? Que é implementar, né, do Decadim. Monitoramento é a última etapa, Decadim, termina em M, etapa 6. Beleza? É o monitorar. Obter informações, dados e objetivos do cliente está lá na coleta, né? Etapa 2. Tá certo? Tem um negócio que entrou de intruso aí, que não é papel do planejador financeiro, né? Analisar empresas listadas em bolsa para recomendar para o cliente. Não, isso não faz parte do planejador, do papel do planejador financeiro. Ele pode até ter essa expertise, pode até realizar, nada proíbe que ele faça. Entretanto, isso não faz parte do planejamento financeiro em si, tá bom? Muito bem. Questão 9, vamos lá. Que diz aqui a questão 9. Dentre as afirmativas abaixo, a que não representa uma das etapas do processo de planejamento financeiro é. Então, novamente, a gente precisa escolher uma que não representa as etapas. Implementar, a gente viu que é a etapa 5 do Decadim, tá certo? Monitorar, a gente viu que é a etapa 6 do Decadim. Identificar o estilo de vida do cliente faz parte da coleta, porque na coleta você pega já isso e você já sente qual é o estilo de vida. Isso aqui é etapa 2. Analisar uma única ação que possa compor o patrimônio do cliente está errado, tá certo? Não faz parte do planejamento financeiro. Né? Por que eu coloquei duas questões muito semelhantes? Porque cai muito essa pergunta na prova, tá? Para mostrar que o planejador financeiro ele não tem isso dentro do seu escopo, né? Se ele vier a fazer algo desse tipo, tudo bem, mas não faz parte do escopo do planejador financeiro. Legal, beleza? Muito bem, agora a gente entra numa parte que eu gosto pra caramba, né? Geralmente os alunos gostam também, que é a parte de finanças comportamentais. Legal? Então, vamos lembrar aqui de algumas coisas de finanças comportamentais. A gente tem heurísticas, heurísticas e vieses comportamentais.
tá certo? Heurísticas e vieses comportamentais. Normalmente, as heurísticas, elas são chamadas de atalhos mentais. Então, a heurística em si, ela não tende a ser algo errado ou alguma coisa que vai trazer um erro para você na sua forma de investir. Ela é um atalho de maneira que você consiga tomar uma decisão rápida. Entretanto, uma grande parte das vezes, quando você toma um atalho mental, você acaba errando a sua decisão por uma falta de análise mais aprofundada, tá certo? Já os vieses, eles são basicamente, eles direcionam para um erro na tomada de decisão. Então, a heurística é mais neutra e o viés, ele já tem uma conotação negativa. Do ponto de vista da prova da CEA, você nem se preocupa com a diferença. Você vai imaginar que heurísticas e vieses são sinônimos, porque a Ambima lida com ele, com esses dois comportamentos, com esses dois fenômenos da mesma forma, tá? Então é como se fossem sinônimos. Ou seja, você acaba tomando uma decisão muitas vezes precipitada, porque você utilizou um atalho mental e aí você deixou de olhar a coisa de uma forma mais completa, a situação de uma forma mais completa. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Segundo ponto, né? Não sei se vocês se lembram lá das aulas gravadas, mas a gente tem muitas vezes uma dúvida entre ancoragem e disponibilidade, tá certo? Ancoragem e disponibilidade. A ancoragem, gente, ela sempre vai ter uma âncora, como o nome já diz, quantitativa. Quantitativa. Isso é muito importante. Então, todas as questões que caem na prova que falam de ancoragem, elas vão ter uma âncora quantitativa. Então, vai estar focada num determinado valor. Por exemplo, comprei uma ação a R$ 20. Ela caiu para 17, para 16, agora voltou para 18. Estou esperando bater 20 para aí eu pensar se eu vendo. Estou ancorado nos R$ 20. Então, tem uma âncora quantitativa. Tá certo? A disponibilidade, ela é uma informação disponível, como o nome já diz, quase sempre, portanto, recente, e me faz tomar uma decisão, via de regra, de forma precipitada, porque eu dou um valor muito grande a essa informação, porque ela estava disponível, com alta disponibilidade, saltava aos meus olhos. E aí eu ignorei uma série de outras coisas, olhei para essa informação e acabei fazendo o que tinha que fazer lá. Tomei a minha decisão, tá certo? Então, por exemplo, acabou de sair não, a gente tem visto aí nos últimos dias que a Via Varejo, né? Grupo Casas Bahia tá caindo pra caramba porque não conseguiu fazer o seu follow-on, não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu vi essa notícia, mas nem analisei mais o papel, só vi essa notícia, me apavorei e vendi. Tá certo? Sem qualquer tipo de análise. Então eu fui afetado pela disponibilidade. Beleza? Foi uma boa solução, uma boa decisão ou não? Saberemos no futuro, né? Se vender o papel foi uma boa decisão. Mas, de qualquer forma, a heurística que me afetou foi a disponibilidade. Legal? Muito bom. Então, vamos dar uma olhadinha aqui qual que você responderia aí na questão 10. Dado esse preâmbulo todo que o carecão ficou aqui fazendo, né? O que você me diria aí da questão 10? Perfeito, Marcos. É a alternativa D, né? Tem número, pô, tá certo? Então, olha só. Não tô vendo o número. Você não tá vendo, mas tem, porque falou de último preço de uma ação, tá certo? Esteja mais vívido em sua memória. Então, não está representado aqui o número, mas falou que é o último preço que está vívido na memória do investidor. Então, realmente é ancoragem, a alternativa D que você tem que marcar. Questão 11. Determinado investidor coloca uma ordem de compra de uma ação de uma empresa no home broker. Porém, ele se recorda que, pouco tempo atrás, leu uma notícia no jornal com suspeitas de fraude na contabilidade da empresa e, dessa forma, cancela a ordem de compra. É possível afirmar, né, que mais claramente está sendo observada a heurística de julgamento conhecida como. Qual que é a correta? Karina já mandou aqui, é a A, e ela acertou, tá certo? Porque disponibilidade, essa informação se tornou disponível para ele,
não analisou mais nada e já tomou a decisão lá, então, de cancelar a ordem de compra. Beleza? Questão 12. Quando as ações da empresa XXY voltarem ao patamar de R$ 30, é um bom momento para comprar. Esse investidor está agindo com base em qual heurística? E aí, o que vocês acham? Ele está olhando para o quê? Ancoragem, perfeito, né? Pô, ele está olhando aqui para os R$ 30, tá certo? Se usa muito ancoragem em análise técnica, né? Se você olhar a análise técnica, né? Isso é uma questão de prova, tá? A análise técnica, ela usa muito essas linhas aqui. Como é que chama essa linha aqui? Tem que saber o nome dessa linha aqui, tá? Vai cair na sua prova e às vezes cai lá naquela parte que fala de renda variável. Isso aqui chama suporte, beleza? E isso aqui chama o quê? Isso aqui chama resistência. Suporte e resistência são fenômenos da ancoragem, né? Então, eu estou ancorado aqui, o mercado fica ancorado e realmente quando bate esse preço, o pessoal entra comprando, que o pessoal acha que agora ficou barato demais. Entra comprando. Quando bate aqui, o pessoal começa a vender, fala, ih, agora está no topo, melhor vender. Aí é resistência, a profecia autorrealizável, tá certo? Então, o efeito da ancoragem ele é muito visto na análise grafista, né, na análise técnica. Questão número 13. Olha lá. O investidor que escolhe comprar as ações de uma companhia aérea, da qual se lembra das excelentes propagandas que viu na sua adolescência, teria esta atitude relacionada à heurística da. Cuidado, não é disponibilidade, tá? Por quê? Porque essa informação não está disponível para ele agora. Entretanto, essa informação faz parte da sua formação e não necessariamente ela representa a realidade hoje, ou até mesmo não necessariamente representou alguma verdade do ponto de vista de tomada de decisão em investimentos, tá certo? Então ela não é representativa, né? E a Karina bem disse aqui que é AD, porque aqui a gente entra na heurística da representatividade. Um fenômeno específico isolado não quer dizer que seja uma boa é, decisão eu comprar determinada ação. O pessoal fala que o agro é pop, o agro bomba no Brasil. Não é por isso que eu vou sair comprando ações de empresas do agronegócio. Talvez já esteja no preço, já esteja cara essa ação, tá certo? É a mesma coisa. Beleza? Então, o correto realmente é representatividade. Então, uma coisa muito importante para você ter em mente: se eu for comparar representatividade com disponibilidade, tá certo? Normalmente, a representatividade ela é uma informação antiga e que não representa a situação de investimento atual, tá certo? Ou nunca representou uma situação de investimento que se está analisando. E a disponibilidade, ela tem muito a ver com informações atuais, tá certo? E disponíveis ao investidor. Legal? Então, se você tiver clara essa distinção, dificilmente você vai errar quando for um, quando for o outro. Beleza? Muito bom. Questão 14. Olha só. Os analistas, os analistas financeiros apresentam um importante viés sempre que fazem novas estimativas sobre lucros futuros de uma empresa, devido à tendência de seguirem dados passados, mesmo diante da divulgação de novas informações relevantes. O viés de comportamento desses analistas determina-se. E aí? O que vocês acham? A Arina está colocando excesso de confiança.
Marcos está falando ancorar, exatamente, ancoragem, Marcos, exatamente, chamando o cara de ancoragem, tô bem louco, né? Foi mal, Marcos. Isso aí é ancoragem. Por que que é ancoragem? Porque estamos falando de lucro. Lucro é número, gente, tá certo? Então, o pessoal geralmente olha, pô, o crescimento, a empresa tinha um crescimento de lucro de 20%. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou manter esse crescimento de 20% na minha projeção. Pode crer, né? Segunda-feira ainda. Tem 4 dias aí pela frente pesados. Então, o que que é o correto aqui? É ancoragem. Você vai marcar alternativa B. Beleza? Por quê? Porque a gente. Ah, você repetiu a resposta da última. Então tá bom, tranquilo. Então, olha só, estamos falando de lucros futuros de uma empresa, estamos falando de grana, estamos falando de quanto se estima que vai ser. É muito comum os analistas manterem o passo de um crescimento, e isso é ancoragem, tá bom? 15. Olha só, em finanças comportamentais, aquele investidor que utiliza-se do histórico recente de informações sobre o desempenho de uma empresa para decidir se compra ou não a sua ação, está usando qual heurística ou incorrendo em qual viés? E aí? Você vê, né? Aqui, se tivesse ancoragem, ia dar um nó na minha cabeça e deveria dar na sua também, né? Porque a gente está falando histórico de cotação, né? E é por isso que essa questão, a Ambima, ela não coloca ancoragem, tá certo? Porque esse histórico recente de informações, né? Ele não está olhando diretamente somente para o valor do preço ou o valor do lucro, mas é o histórico recente de informações sobre o desempenho, tá certo? Então, o que que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar a disponibilidade, né? Histórico recente, disponibilidade, e já era. Beleza? Tranquilo? Certinho, Karina, é isso mesmo. Questão 16. Quando os investidores têm o viés de aversão à perda, o que que é aversão à perda, pessoal? Aversão à perda é você não querer reconhecer a perda, né? Toda a teoria de finanças comportamentais já diz que o investidor ele é avesso à perda. Então ele sofre mais quando ele perde do que ele se alegra quando ele ganha, tá certo? Mas aqui, quando a gente fala desse viés, a gente está dizendo o seguinte: imagina que o investidor foi lá e comprou a ação a R$ 30, tá certo? Aí a ação cai para 29, cai para 28, cai para 27. E ele tem uma outra ação, também comprou a R$ 30, subiu para R$ 35. Aí ele precisa vender uma das duas ações que ele está precisando de grana. Qual das duas ações esse cara vende? O cara que tem esse viés, e assim, grande parte da população de investidores tem esse viés. Qual das duas ações o cara vende? Vende essa aqui. Por quê? Porque na cabeça dele, quando ele vender, opa, embolsei 5 de lucro, tá certo? Então ele tem aversão a reconhecer uma perda. Então, às vezes, há perspectivas dessa ação continuar subindo. Essa aqui não há perspectivas de recuperar, e mesmo assim ele põe no bolso 5 porque ele pensa o seguinte: eu só vou vender essa quando eu tiver lucro, porque aí eu sempre vendo com lucro e me dou bem. Só que ele tem um dinheiro que está empatado aqui que podia estar em outros lugares rendendo pra caramba, tá certo? Mas esse viés de aversão à perda é não querer reconhecer posições perdedoras e, portanto, se recusar a vender posições perdedoras e rapidamente vender posições ganhadoras, tá certo? Porque aí entra um outro negócio, né? Ele já ganhou R$ 5 aqui, ele não quer perder esses R$ 5 que ele já ganhou, então ele quer pôr no bolso logo. Então vende logo quando tá ganhando e segura muito quando tá perdendo. Daqui a pouco tá R$ 5, ele tá segurando isso aqui, tá certo? Beleza? Então esse é o viés de aversão à perda. Legal? Então, o que que representa? Qual é a alternativa que traz esse conceito à tona, né? Tem que falar alguma coisa como vendam as ações que estão perdedoras, as posições perdedoras, e segure as ações, desculpa, venda as ações que estão ganhadoras, tá certo? E segure as posições perdedoras. Legal? Então vai ser a alternativa D, é a que fala exatamente isso. Legal? É essa que você tem que marcar.
Questão 17, olha só. Uma empresa realizou recentemente um IPO e passou a listar as suas ações em bolsa de valores. O IPO foi R$ 10 por lote unitário. Um ano antes, a principal concorrente dessa empresa também realizou um IPO a R$ 10. Atualmente, as ações da empresa concorrente estão cotadas a 50. Nesse caso, é de se esperar que os investidores influenciados pela heurística da ancoragem façam o quê, né? Tira esse ajuste aqui, da ancoragem, façam o quê? O que eles acreditam que vai acontecer? O que vocês acham? Então, olha só. Alternativa A, desprezem qualquer informação passada. Não, o cara que é influenciado pela ancoragem, ele leva em consideração informações quantitativas passadas. Então, não pode ser desprezem qualquer informação passada. Desenvolvam estimativas para o preço da ação das duas empresas com base apenas em critérios fundamentalistas. Não é bem isso, né? Porque o ancorado, aquele cara que sofre desse mal, desse viés da ancoragem, ele normalmente se apega a um determinado preço. Ó, a Karina está dizendo que é a D. Desprezem completamente a informação do IPO da concorrente, já está errado, né? E a D. Utilizem como principal referência, olha só, o desempenho da ação da empresa concorrente para estimar o preço da ação da empresa que realizou o IPO recentemente. Essa aqui é a correta. Então, a ancoragem vai ser muito isso. Situações que são diferentes, descabidas muitas vezes, entretanto, você vai ter aqueles investidores fazendo uma relação direta como se elas tivessem total relação, ok? Questão 18, olha só. Em finanças comportamentais, vender ações que estão subindo e manter ações que estão caindo é um comportamento chamado do quê? Você já falou sobre isso? É isso aí, Marcos, aversão à perda, tá certo? Aversão à perda. Questão 19. Analise o retorno histórico abaixo de um determinado investidor. E aí, pergunta, né? Na verdade, até não está reformulada aqui a pergunta corretamente, mas a ideia é: ele está sendo afetado por qual viés ou heurística? Né? E você tem aqui algumas alternativas. Vamos analisar isso aqui, o que está acontecendo? Vem comigo, olha só. Você tem o benchmark em azul, tá certo? Mês 1, mês 2, mês 3. E aí você tem a rentabilidade bruta. Olha só, a rentabilidade bruta no mês 1 foi maior e no mês 2 também, então ganhou do benchmarking. Então, por exemplo, pode ser um investidor em ações que está lá tradando ações, negociando ações, e teve uma rentabilidade bruta superior ao benchmarking no mês 1, no mês 2 e no mês 3. Mas nos 3 meses teve uma rentabilidade líquida inferior ao benchmark, tá certo? Se teve uma rentabilidade líquida inferior ao benchmarking, o que está acontecendo? Ou está perdendo dinheiro em impostos, ou está perdendo dinheiro em custos de transação e assim por diante. Normalmente, o que faz isso acontecer é o excesso de operações. É um turnover muito grande da carteira. E sempre que em finanças comportamentais, principalmente em relação à prova da Ambima, sempre que se falar num excesso de operações, a gente estará falando de excesso de confiança. Tá certo? Por quê? Porque aquele investidor que acredita que conhece o timing correto de entrada ou de saída no mercado. Então ele acha que ele consegue matar aqui a entrada, saída, compra e vende, compra e vende, compra. Às vezes sai no 0 a 0, mas só o que ele teve de custo de transação, às vezes de imposto, né? Porque uma operação deu lucro, teve que pagar imposto. Aqui teve prejuízo, ele consegue acumular o imposto. E aí, beleza, vai para a próxima. Mas o que ele está gastando aí no que a gente chama de bid-ask spread, né? Então, por exemplo, uma ação sem muita liquidez, ela é negociada, ó, tem comprador a 10 e tem vendedor a 12. Se eu quero comprar esse papel, eu vou lá e compro a 12. Aí, se continuar esse 10 com 12 aqui, na hora que eu quiser vender, eu vou ter que me adequar ao
preço do comprador. Então, isso a gente chama de bid-ask spread, tá certo? Percebeu? Então, aquele cara que faz muitas operações e, portanto, tem uma rentabilidade líquida menor, extremamente menor que a bruta, como é o caso aqui, ele vai ser enquadrado no excesso de confiança. Então, você tem que marcar a alternativa D, tá? Uma questão bem comum também. Sempre que houver um exagero, um excesso de número de operações, a gente vai estar falando de excesso de confiança. Legal? Beleza? Vamos para a próxima aqui. Olha só, na próxima, a gente já não está mais falando de finanças comportamentais. A gente está falando de aversão a risco, né? E aí a gente precisa lembrar o seguinte: normalmente, os investidores, eles são avessos ao risco. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho o retorno de um fundo, tá certo? Fundo A, ele tem aqui o retorno de 10%, tá certo? E ele tem uma volatilidade de 12%, legal? Aí eu tenho o fundo B, que tem um retorno também de 10% e uma volatilidade de 20%, tá certo? Volatilidade e risco são sinônimos. Dizer volatilidade é a mesma coisa que dizer risco. Se eu tiver essa configuração que vocês estão vendo aqui, um investidor racional, que a gente chama nas finanças neoclássicas como racional, ele vai sempre optar por esse investimento aqui. Por quê? Por um mesmo nível de risco, desculpa, por um mesmo nível de retorno, eu tenho menor risco aqui. Legal? Entretanto, essa questão ela pergunta: um investidor neutro a risco. Esse investidor, se ele é neutro a risco, ele não tem problema nenhum em correr mais ou menos risco, tá certo? Ele é neutro. Então ele vai sempre maximizar o seu retorno esperado. Legal? O investidor neutro a risco buscará sempre o maior retorno possível, sem nem olhar para risco. Se for um investidor normal, ele vai calcular índice de Sharpe. Lembra que a gente fez, né, lá no módulo 6, a gente calculou índice de Sharpe, tá? A gente vê que o critério normalmente é índice de Sharpe, porque é o retorno ajustado ao risco. Mas para o investidor neutro a risco, ele é neutro. Então ele não vai calcular índice de Sharpe. Ele vai buscar o melhor retorno. Tá certo? E, portanto, é o que a Flávia colocou aqui, a alternativa D, ok? Ele vai buscar o maior retorno possível, sem nem olhar que esse daqui também tem o maior risco. Fechado? Beleza? Cai muito essa questão, então lembra, neutro a risco, não liga para o risco, ele vai escolher o maior retorno e pronto. Questão 21. O investidor possui um montante de R$ 250 mil investido com rentabilidade de 0,95 ao mês. Seu objetivo é acumular um saldo bruto de R$ 1 milhão em 10 anos. Quanto ele tem que juntar por mês para bater essa meta? É engraçado, né? Porque olha só, do nada aparece aqui uma questão que é igualzinha às questões de matemática financeira que a gente faz. Pois é, nesse módulo 7, normalmente cai também uma outra questãozinha que é quant desse jeito. Você já está sabendo fazer isso aqui, que eu sei. Então vem comigo. O que eu falo sempre para você, quando você tem que resolver uma questão de matemática financeira? Faz o fluxo de caixa, tá? Sempre. Sempre faça o fluxo de caixa. Então, olha só, ele tem R$ 250 mil, então é como se ele pusesse numa conta investimento hoje lá, os R$ 250 mil que ele já tem acumulado, tá certo? Está investido com uma rentabilidade de 0,95 e ele quer chegar em 1 milhão aqui, tá certo? Em que prazo ele quer chegar em 1 milhão? Ele quer chegar em 1 milhão em 10 anos. Eu já vou colocar 120 meses, porque eu já vi o seguinte, que ele vai juntar por mês. Então, vamos fazer a bagaça aqui em meses, olha lá. Então, todo mês, ele vai ter que colocar aqui um PMT, tá vendo? Vai colocando um PMT, tá certo? Até chegar nesse 1 milhão. A uma taxa de quanto? A uma taxa de 0,95%. Tá certo?
Muito bem, essa taxa é bruta, mas está dizendo, desconsidera inflação e imposto de renda. Beleza? Então aqui ficou sopa no mel, né? Vocês sabem fazer isso aqui com o pé nas costas. Vem aqui. O que você vai colocar no PV? No PV, você vai colocar menos 250 mil, tá certo? Cuidado com os sinais. No PMT, no PMT, você não vai colocar nada que é o que você quer saber. Você vai colocar aqui no valor futuro 1 milhão. Ah, não é? Que é quanto você quer ter lá na frente. O N é 120, tá certo? E quanto é que vai ser minha taxa? 0,95. Beleza? Bora fazer lá? Então vamos lá. Zero a calculadora lá, 250 mil. Muda o sinal, PV. Legal? Muito bem. Aí você coloca 1 milhão, FV, 120, N. A taxa é 0,95, né? Ponto 95 é taxa. E chama o PMT. Olha lá. 1001,80, né? Arredondando aí. 1001,80. Você vai colocar 1001,80. Você vai colocar lá a alternativa A de acertei. Beleza? Tranquilo? É desenhar o fluxo de caixa, entender o que está acontecendo e mandar bala. Questão 22. Também já fizemos algumas vezes, né? Quando a gente estava falando, acho que do módulo 6 que a gente fez, lembra? Quando a gente falava de retorno médio e tal. Vamos lá, vamos caprichar nessa aqui. Um investidor tem investimentos de 2 milhões de reais, tá certo? Em renda fixa, beleza? Ele não possui renda atualmente e necessita de 140 mil por ano para manter o seu padrão de vida atual e sustentar o seu filho, nora. Isso aqui tá lascado, né? Filho, nora e 3 netos. Sendo que 80 mil ao ano é para suas próprias necessidades e 60 mil para a família do seu filho. Contou uma história, né? Enfim. Esse investidor tem alguma tolerância a risco, então ele aguenta correr algum risco. Qual deveria ser a orientação de investimento de forma a atender ao retorno desejado e ao nível de tolerância ao risco para esse investidor? E aí você tem lá a inflação de 4,5, retorno real da renda fixa 4, prêmio pelo risco da renda variável 10. Galera, lembra sempre o seguinte, se você tem o retorno real, você não precisa da inflação, porque você sempre vai fazer conta de projeção financeira com retorno real, tá? Se já te deram o retorno real, essa informação aqui é só para encher linguiça. Legal? O que está muito claro aqui é que eu tenho 4% aqui de retorno real e eu tenho 14%, desculpa, 4% de retorno de renda fixa e 14% de renda variável, correto? Mas por que 14, ô, careca, de renda variável? Porque o prêmio é 10. Opa, o prêmio é 10. Então, 4% é a renda fixa, mais 10 de prêmio, a renda variável ficou em 14. Beleza? Aí eu preciso achar uma rentabilidade que feche a conta para ele. Não esquece, ele precisa ter 140 mil por ano. Beleza? Capital é 2 milhões. 140 mil é quanto de 2 milhões? É essa conta que eu preciso fazer, né? Porque ele tem 2 milhões, aí precisa ganhar 140 mil em cima dos 2 milhões, tá certo? Bora fazer isso aqui? Vem aqui na calculadora, né? 140 mil, enter, 2 milhões. Divide, tá lá, ó, ele tem que ganhar 7%. Aqui está em decimal, né? Se você multiplicar por 100, vai estar em porcentagem. Ele tem que ter um retorno de 7%, tá certo? Por quê? Porque se ele tem 2 milhões e ganha 7% ao ano nos 2 milhões, ele vai ter os 140 mil que ele precisa. Beleza? Muito bem. Então, 7 vai ter que estar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Aí, se eu sou você e não estou com tempo para fazer, eu já sei que é muito mais renda fixa do que renda variável, tá certo? Então, essa aqui claramente não seria, né?
Esse aqui tem muita renda variável, essa aqui na verdade até saiu errado, né, pessoal? Mas não seria, ou vai ser a A ou vai ser a D, concorda comigo? 70% em renda fixa e 30% em variável, ou 20% em variável e 80% em renda fixa. Vamos ver. Eu vou sempre optar por pôr mais renda fixa, porque aí é menos risco para ele. Vamos ver se com essa D aqui a gente consegue chegar no 7%. Vocês lembram como é que faz usando a média ponderada? É assim, ó, você vai colocar lá 4, não precisa nem pôr por cento, você vai colocar lá 4 enter, não, não é, 4 enter. Aí você vai, qual que é o peso desse 4? 80% aqui da renda fixa. Aí você vai colocar 80 somatório mais, somatório tá bonito para dedéu, né? Aí depois você vai colocar lá 14 enter. Ah, lá. Qual que é o peso do 14? É 20. 20, melhorou um pouquinho, somatório mais. E aí você chama o G6. Quando você chamar o G6, ele vai te dar essa média ponderada aqui que você está precisando. Beleza? Vamos lá? Vem comigo então. Pega lá sua HP. Então, coloca primeiro a renda fixa lá. 4 enter. O peso da renda fixa vai ser 80. Então, é 80 somatório mais. Ele acabou de dizer, você colocou o primeiro dado. Beleza. 14 enter. 20, que é o peso da renda variável, somatório mais. Beleza? G6. Putz, deu 6%. Eu preciso de 7. Então, já vi que a D não cobre o que eu preciso, tá? Vai entregar 6% de retorno, não entrega o 7% que eu preciso. Então, numa dessa já marca A, mas vamos tirar a prova dos 9 e vamos ver se a A fecha a conta que eu preciso. Beleza? Zera aí sua calculadora e vai lá. 4 é a rentabilidade da renda fixa. 4 enter. O peso da renda fixa vai ser 70%. Então, 70 somatório mais. Beleza? 14 enter. 30 é o peso da renda variável. 30 somatório mais. G6. Ah, moleque, tá lá o 7% que eu precisava. Então, 7% tem que ser essa aqui, é a alternativa A. Eu preciso de 70% de renda fixa, mas pelo menos 30% de renda variável para dar uma puxada nessa rentabilidade e alcançar os 7% que eu necessito. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então tá bom. Vou seguir aqui. Questão número 23. Olha só. Um determinado investidor possui uma reserva financeira de 2 milhões. Esse investidor possui despesas fixas mensais de 8.500. Considerando que o investimento deste investidor tenha um rendimento de 0,4 ao mês, por quanto tempo esse investidor pode usar essa reserva para honrar as suas despesas mensais? Beleza? Então, vamos ter que fazer o cálculo aqui. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, a reserva dele é 2 milhões, né? Ele possui uma grana aqui de 2 milhões na data zero, tá? O que ele possui. E as despesas fixas são de 8.500. Então, isso aqui vai sendo gasto aqui, 8.500. Tá certo? Então, o que que vai acontecer? A taxa é 0,4 ao mês, né? Que essa grana está rendendo. E uma hora vai acabar o dinheiro, certo? A pergunta é, em quanto tempo que isso acaba? Então, o que que a gente precisa fazer? 2 milhões é o meu PV, então você vai colocar lá no PV, não, não é? Eu tenho 8.500 negativo no meu PMT, tá certo? Você vai pôr lá no PMT. Eu tenho uma taxa de 0,4, então 0,4 é o meu I, e eu vou perguntar para a minha HP qual vai ser o N, tá certo? Simples desse jeito.
Bora fazer? Então vai lá, zera a sua calculadora. Esquece de zerar a calculadora e carregar sujeira, hein? Não vai carregar sujeira. 2 milhões, você coloca lá no PV, tá certo? Aí depois, 8.500, muda o sinal, coloca lá no PMT. Aí você tem 0,4 no I, e aí você chama o N. Tá lá, 710. É o seu N, 710 meses. É o tempo que vai levar para essa grana acabar. Então, aqui no 710, eu vou ter um FV de zero. Pessoal, você poderia perguntar, eu preciso colocar um valor futuro de zero? Não precisa se você tiver certeza que você zerou a calculadora, tá? Se você não quiser correr o risco, você vem aqui e você coloca zero no FV. Colocou zero no FV, você vai ver que vai dar a mesma coisa, vai dar os 710. Mas é isso, né? Para ter certeza que tem zero lá no FV, ou você põe zero, ou você zera toda a calculadora antes, porque aí já vai estar zerado lá. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. A próxima vai falar da Mariana, olha só. Mariana possui investimentos no valor de R$ 200. Está aplicado num banco e ela deseja uma renda mensal perpétua na aposentadoria de R$ 8.000 a valores de hoje. Falou a valores de hoje, lembra sempre que você precisa usar a taxa real, porque a valores de hoje quer dizer que você tem que fazer com que a grana ela seja reajustada acima da inflação, tá certo? Estimando um retorno constante de 0,5% ao mês e uma inflação de 0,2% por todo o período, qual é o valor aproximado que ela deverá poupar mensalmente pelos próximos 15 anos para que ela possa atingir o seu objetivo? Perceberam? Então, olha só, se ela tiver um retorno constante, se eu usar aqui 0,50, eu vou estar superestimando o valor que eu vou chegar lá, porque ó, o retorno é 0,50, mas a inflação é 0,20. Então, esse retorno de 0,50 ele é nominal, e essa inflação aqui ela está como 0,20. Aí você tem que lembrar do seguinte, 0,50 é nominal, inflação é 0,20, tá certo ou não é? 0,50, a inflação é 0,20, tá certo? Então, eu preciso calcular aqui a taxa real, que é a diferença entre esses dois. Não pode fazer 0,50 menos 0,20. Você tem que fazer 1,0050 dividido por 1,0020 menos 1, tá certo? Aquilo que a gente chama de fórmula de Fischer, lembra? Muito bom. Como é que vai ficar isso aqui? 1,0050, enter, 1,0020, divide, tá certo? 1 menos, opa, 1,0050, enter, 1,0020, divide, legal? 1 menos 100 vezes, que está dando 0,299401. 0,299401. Então, essa é a minha taxa real. É essa taxa que eu vou ter que utilizar. Beleza? Aí faz o fluxo, né? Sempre fazer o fluxo. Ela já tem 200 mil. Então, 200 mil já está lá aplicado, né? Como se fosse uma entrada de grana que ela já tem, 200 mil. Beleza? Muito bom. E aí, o que que vai acontecer? Ela precisa ter lá na aposentadoria dela um capital que renda para ela uma renda, né? Que dê para ela uma renda perpétua no valor de 8 mil. Tá certo? Estão me entendendo? Muito bem, é isso que tem que acontecer. A pergunta é, quanto que ela precisa poupar hoje, né, mês a mês, para chegar aqui depois de 15 anos, né, portanto 180 meses, e ter acumulado o dinheiro necessário, que eu vou chamar aqui
esse dinheiro necessário de P0, né? Dinheiro necessário, tá certo? Para ela ter essa renda de 8 mil. Percebe? Se você não desenhar isso aqui, você não consegue fazer. Então você tem que desenhar para entender exatamente o que está acontecendo. Legal? Então, se liga no seguinte. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa calcular essa perpetuidade. Lembra que a gente viu que a perpetuidade, o valor da perpetuidade na data zero, é o fluxo de caixa dividido pela taxa, sempre. Tá certo? Então, quanto que é o fluxo de caixa? É 8 mil. Quanto que é a taxa? É esse aqui, ó. 0,299401%. Tá certo? Isso é 0,0, eu vou pôr em decimal já, tá? 0,00299401. Aqui eu vou saber quanto de grana ela vai ter que ter juntado na data 180 para conseguir viver de renda. Beleza? Vamos fazer? Então vem aqui. Essa taxa aqui que já está aqui, agora está em decimal, tá certo? Então, eu vou dividir 8 mil por isso. Como é que você faz? Você vem aqui e coloca 8 mil. Aí tem uma tecla do lado esquerdo do CLX que chama XY. Ele inverte o 8 mil com aquilo que estava na tela antes. Tá vendo? Inverteu. Aí eu vou no divide. Ah, acabei de descobrir quanto que ela vai ter que juntar. 2.672.000, né? Arredondando aí. 2.672.000. Então, 2.672.000 é o que ela vai ter que ter aqui, ó. 2.672.000. Na data 180, ou seja, daqui a 15 anos, ela vai ter que ter na conta bancária dela, nos investimentos dela, 2.672.000 reais. Porque aí, sacando 8 mil por mês, ela vive de renda, tá certo? Ela vive só com os juros. E ela mantém o principal. Olha que beleza. Legal? Então agora eu vou descobrir o PMT que eu preciso para chegar nos 2.672.000, que é a minha meta, é a meta da Mariana. Fechado? Bora fazer? Então olha só. O meu PV, ele vai ser qual? 200 mil, já tenho 200 mil. Beleza? Vou pôr negativo, tá? Vou pôr 200 mil CHS. Fechado? Aí eu tenho um PMT, que é o que eu vou querer descobrir. Então, PMT eu não sei ainda. Mas eu tenho um FV de 2.672.000. Então, você vai colocar esse FV lá na sua HP. Você tem um N de 180, tá certo? E você tem uma taxa que é 0,299401. 0,299401. Beleza? Bora lá fazer? Vem comigo aqui então, vamos lá. Ó, eu vou zerar a calculadora, eu vou fazer exatamente com aqueles dados que estão lá, tá? Então, primeira coisa, coloca o PV, que é 200 mil. 200 mil, CHS é o meu PV. Fechado? Legal. Vamos colocar agora o que está na sequência aqui, que é o FV. 2.672.000. 2.672.000, tá certo? É o meu FV. Beleza? Muito bem. Qual que é o prazo? 180, né? 180 meses, tá vendo aqui, ó? 180. 180 meses. Então, 180 é o meu prazo. Coloca lá no N. Beleza? Muito bem. Qual que é a taxa? 0,299401. Tá? Essa aqui, ó. 0,299401. Então, vem aqui, ó. 0,299401. Coloca como taxa. E, finalmente, você chama o PMT. Olha lá. 9.784,78, certo? Ok, o valor aproximado, né? Já sabendo que a gente ia ter essas questões. 9.784, você marca a alternativa A, que é a correta. Beleza? Então percebeu que é uma conta meio de trás para frente?
ela recebe 8 mil, ela quer receber 8 mil por mês quando se aposentar. Quanto que ela vai ter que ter juntado? Beleza? Para chegar nessa grana aqui, na data 180 meses, quanto que ela tem que juntar mensalmente? É essa conta que a gente vai ter que fazer. Beleza? Fechado? Tranquilo? Dúvidas? Ficaram quietos, hein? Quando vocês ficam quietos, eu fico preocupado. Então tá bom. Depois se tiver dúvida, me dá um toque aí. Tá? É grande, né, Karina? Isso aqui, rapaz, olha, deu trabalho isso aqui fazer, né? Tem que fazer algumas vezes, né? Tem alguns outros exercícios iguais lá na plataforma, capricha e tal, para você ir preparado. Não é sempre que cai uma bem elaborada, tão completa como essa, tá? Mas é bom estar preparado. Olha lá, questão 25, né? Acho que faltam 3 questões só, essas aqui são mais qualitativas, e é para a gente lembrar de novo do processo de API, tá certo? OSC, o meu cachorro, Oscar, OSC no processo de API, tá certo? Então, olha só, quando a gente está falando de OSC, a gente está falando de objetivos, a gente está falando de situação financeira e a gente está falando de conhecimento. Você tem que lembrar desses 3 aqui, beleza? Então, olha só, quando a gente responder essa pergunta, para contabilidade, para compatibilidade da situação financeira. Ah, situação financeira. Situação financeira era valor da receita, né, da renda que a pessoa, a família tem, valor dos ativos, não é? E necessidade futura de caixa. É isso aqui, são essas 3 coisas que a gente olha. Beleza? Então já dá para ver, né, como está me dizendo aqui, o Marcos e a Karina, alternativa A, né, o valor dos ativos, o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente. Nossa, saiu errado aqui, né? Que compõe, tá certo? Beleza? É isso aí. Questão 26. Na verificação da adequação de produtos e serviços ao perfil do cliente, o profissional deve checar se. Então, estou simplesmente repetindo aqui o que a gente tinha visto antes, né? Para ver se a gente mata legal aqui. Então, vamos lá. Qual que é a correta aqui? A 27. Desculpa, 26, né? Tá certo. Se o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos, tá certo, né? Vem do OSC. Situação financeira, tá certo. Ah, aqui sim, conhecimentos. Naquela outra que a gente fez estava cenários, por isso estava errado. Aqui tá certo. 1, 2 e 3, tudo certo. OSC, objetivo, situação financeira e conhecimento. Não vai me esquecer disso aqui. Beleza? 1, 2 e 3, tudo certo. Questão 27. Para avaliação do conhecimento do cliente, os consultores devem analisar no mínimo, tarana, exceto, ó, conhecimento agora. Então, nós estamos falando daquele terceiro aspecto, objetivos, situação financeira e conhecimento. Lembra que a gente falou? Conhecimento vai ser os produtos em que ele já investiu, a frequência com que ele investia ou ele investe naqueles produtos e formação acadêmica. Vai ser essas 3 coisas para falar do conhecimento, tá bom? Então a gente vai ter que procurar aí alguma coisa. Aliás, a formação acadêmica, tá certo? Ela geralmente está junto também com experiência profissional. Então, essas 2 coisas quando a gente falar aí de conhecimento também. Então, olha só, o que que não entra aqui na parte de conhecimento? Pô, claramente os objetivos, né? A alternativa B está falando em objetivos. Então, palavrinha exceto, objetivos não entra, então isso aqui está errado. Tipos de produtos com qual ele tem familiaridade, ok. Natureza, volume e frequência, ok. Formação acadêmica, experiência, ok. Beleza? Isso aí tá certinho, ok? Beleza? Muito bem, pessoal. E com isso a gente encerra aqui, né? A gente encerra. Então, lembra, esse módulo aqui, precisa saber bem a parte de finanças comportamentais, tá? Algumas questões de finanças comportamentais. Precisa saber essas contas, que normalmente são mais fáceis do que a cabeluda aí que eu mostrei para vocês. Normalmente são contas mais tranquilas de matemática financeira, mas é para ver se você entendeu como fazer o planejamento
do que precisa se poupar, do que precisa se investir para chegar num determinado valor lá na frente, né? E alguns conceitos no que diz respeito ao investimento, né? A escolha do que vai se investir. Então, uma que eu acabei não colocando aqui, mas que às vezes aparece, é reserva de emergência, ou quando se tem um objetivo de usar um valor daqui a um ano. Tem que ser sem risco, né? Você nunca vai optar por ativos de risco quando você busca usar um recurso num período curto, num prazo curto. No mais, é isso que tem caído na prova, tá? Então, tenho conversado com o pessoal que faz a prova, não vai ser nada diferente disso. Combinado, gente? Então, tá bom. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos junto aí. Qualquer dúvida, chama lá no grupo, chama no privado e vai tocando a preparação aí, tá bom? Tchau, tchau, um abraço. Até mais.